Bianca, me conta um pouco de como foi a sua trajetória para se tornar terapeuta e facilitadora de consciência. Bom, meu processo para chegar aqui como terapeuta e facilitadora de consciência começou há muitos anos atrás, mas eu como paciente. Há mais ou menos 8 anos atrás eu sofria muito com mais de 8 anos, na verdade. Eu sofria muito com cabeça, com na coluna. E eu ia em vários médicos procurando entender o porquê que eu estava sentindo aquela da onde que estava vindo aquilo ali, e meus exames eram todos normais. E eu não encontrava solução em nenhum lugar. E foi onde eu comecei a me tratar com a acupuntura. E eu comecei a me encantar com esse processo. Então eu estava fazendo faculdade naquela época de biomedicina. E depois da faculdade, que eu comecei a ingressar nos laboratórios mesmos, eu comecei a, a me questionar a questão de promover a saúde, né? Então, de focar na saúde e bem-estar das pessoas. E daí eu resolvi fazer uma pós em acupuntura. E foi ali, então, o start, porque eu já tinha me beneficiado com aquela terapia e agora eu poderia ajudar outras pessoas. E quando eu entrei na acupuntura, eu fui indo cada vez mais a fundo em buscar no autoconhecimento, em compreender o padrão de pensamentos, o padrão das emoções, como isso estava relacionado ao adoecimento do corpo físico. Eu fui buscando terapias e técnicas terapêuticas para poder auxiliar as pessoas, né, não somente no presencial, mas também no à distância, porque a gente estava em meio à pandemia, né, então as pessoas todas estavam precisando de auxílio. E quanto mais eu mergulhava nisso, mais eu compreendia a importância de se olhar para dentro, porque antes de tratar o outro, eu precisei olhar para dentro de mim. Né? Então, quanto mais eu olhava para dentro de mim, mais eu percebia que muitos dos meus processos foram criados e foram instalados no meu cérebro lá na minha infância. Então foram traumas, bloqueios energéticos que aconteceram lá na minha infância, onde eu não tinha consciência de como lidar com aquela emoção, de como lidar com aquela situação, e aquilo me gerou sentimentos, emoções, pensamentos negativos que estavam me bloqueando na vida até hoje. Então, agora, como adulta, eu precisei olhar para minha criança e ressignificar isso, compreender que aquele sentimento, aquela dor, aquele bloqueio que eu estava sentindo era resultado de uma somatização do que aconteceu comigo no meu passado. E que naquele momento eu não tinha consciência, mas agora, como adulta, eu tenho consciência daquilo ali, eu tenho consciência do porquê que aconteceu aquilo ali, qual que era o meu aprendizado em relação a isso, e a partir disso eu comecei a ressignificar todos esses processos, a mostrar para minha criança interior, porque assim a gente tem a nossa criança interior aqui dentro, que é possível a gente fazer diferente, que eu não preciso ficar acionando aqueles gatilhos da mesma forma, que eu posso escolher fazer diferente a partir de hoje. E então eu comecei a criar estratégias e mudanças para que eu possa criar um caminho novo. E muitas vezes nesse criar caminho novo, quando a gente faz isso sozinha, a gente acaba desistindo no meio do caminho, porque vai acionar outros tipos de gatilhos, vai doer, porque a gente vai ter que deixar os nossos ganhos secundários de lado, a gente vai perder muitas coisas que a gente ganhava quando sentia aquilo ali, né? Então, é todo um processo por trás disso. E a gente precisa respeitar esse processo, porque não ocorre da noite para o dia. Ela é um passinho de cada vez. Mas se hoje a gente der um passinho a mais do que a gente deu ontem, a gente vai estar um passo a mais perto do nosso objetivo. Então, por isso a gente precisa ter a constância, desapegar dos resultados, porque pode demorar, como pode não demorar esse processo. Mas a gente precisa olhar para dentro, porque as respostas não estão no nosso exterior, as respostas estão aqui dentro, para tudo na nossa vida. E quem pode mudar a nossa realidade não é o nosso marido, não é a nossa mãe, não é nosso pai, não é nossos filhos, não é ninguém. É nós
mesmos. Nós que devemos nos responsabilizar pelas nossas escolhas, pela nossa realidade. Então, a partir disso, eu comecei a ressignificar e a cuidar da minha criança interior. E um dos processos que eu passei por isso foi através da Semente da Vida, onde eu comecei a cuidar, a limpar, a harmonizar e elevar a minha vibração todos os dias com ela através de uma meditação. E eu disponibilizei esta meditação para os meus pacientes poderem se beneficiar desta mesma técnica que eu mesma passei. Então, quanto mais a gente escuta essa meditação, esse áudio, mais a gente vai limpando todas essas energias que estão acumuladas ao longo da nossa vida, que está impactando na nossa vida de hoje, no nosso momento real de agora. E se você quer ter acesso a esta meditação, o link está na bio e lá você vai encontrar, além desta meditação para a criança interior, várias outras meditações e vários outros tratamentos que podem auxiliar você a encontrar a sua melhor versão. Eu estou aqui para te ajudar.